Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Best Buy. Olha, um nome que todo mundo, ou quase todo mundo, já ouviu falar, né? Gigante dos eletrônicos. Mas a história por trás, nossa, é uma montanha-russa de dar frio na barriga. É verdade. Muitos altos e baixos. Quase um roteiro de filme. Exatamente. E hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos pegar desde aquela lojinha de som lá nos anos 60, passar pela beira da falência e entender como eles conseguiram essa virada incrível, né? Já na era digital. Isso. A nossa ideia aqui é destrinchar essa trajetória. Temos análise em vídeo, um documento bem completo. Vamos usar tudo para entender o segredo dessa resiliência. A missão é essa. Como uma empresa que quase fechou as portas se reinventou para competir com gigantes online como a Amazon. E é impressionante pensar nisso no contexto do que chamam de apocalipse do varejo, né? Vimos tantas redes enormes, tipo Sears, Toys R Us, a própria Circuit City, que era a grande rival, todas quebrando. Pois é. A Best Buy não só sobreviveu, como deu a volta por cima. Muita gente na indústria considera quase um milagre, sabe? Vamos cobrir tudo, desde a fundação até os desafios de agora em 2025. Então, bora começar do começo. 1966, St. Paul, lá em Minnesota, Richard Schulze, junto com o James Wheeler, no início, funda a Sound of Music. Sound of Music, inspirado no filme mesmo, A Noviça Rebelde? Tudo indica que sim. O foco inicial era bem específico. Equipamento de áudio hi-fi. O mercado na época era bem diferente, né? Muitas lojinhas pequenas, nada de grandes redes dominando. E o começo foi na raça, né? Ele hipotecou a casa para levantar o dinheiro inicial. Uma aposta e tanto. Totalmente. E era o auge da música nos anos 60, então tinha um timing ali. Sim, o contexto ajudou. O crescimento no início foi modesto, mas constante. Eles compraram umas concorrentes locais pequenas, tipo a Kencraft Hi-Fi, a Bergo, foram se expandindo devagarinho. E financeiramente? Olha, no primeiro ano já faturaram $1 milhão, o que para a época e para o tamanho era bom. Pouco depois o Wheeler saiu e o Schulze assumiu o controle total. E aí ele foi crescendo? Isso, foi expandindo gradualmente. Até 1978 já tinham 9 lojas, nada explosivo ainda, mas construindo uma base sólida ali na região. Em 1969, um dado interessante, eles já tinham aberto capital na Nasdaq. Bem cedo, né? Nossa, bem cedo mesmo para uma empresa desse tamanho na época. Mas o grande salto, a virada de chave, veio de um jeito inesperado. Um desastre, na verdade. Ah, a famosa história do tornado. Clássica no mundo dos negócios. Exato, 1981. Um tornado simplesmente destrói a maior loja deles, em Roseville. Parecia um fim, né? Mas o Schulze, ele teve uma sacada genial. Em vez de só lamentar e calcular o prejuízo, Ele fez a venda do tornado. Pegou todo o estoque danificado e o que sobrou, jogou no estacionamento e anunciou Best Buys, os melhores preços em tudo. Liquidou geral. e foi um sucesso absurdo, né? Filas enormes, vendeu tudo rapidinho. Foi aí que a ficha caiu para ele. O poder do volume, do preço baixo, da promoção agressiva. Aquilo inspirou um modelo de negócios totalmente novo. Exatamente, aquele evento traumático acabou sendo a semente da transformação. Totalmente. Tanto que, em 1983, eles mudaram o nome oficialmente para Best Buy Company. E no mesmo ano, abriram a primeira superloja em Burnsville, Minnesota. Aí sim, o conceito moderno começou a nascer. E não era mais só áudio, né? Expandiram para videocassetes, os VCRs, lembra? Eletrodomésticos, uma variedade muito maior. Sim, era o conceito da Superstore. Seleção ampla, preços competitivos, muita publicidade, chegar e encontrar tudo de eletrônicos num lugar só. E funcionou de cara, né? Essa primeira superloja em Burnsville faturou tipo $28 milhões já no primeiro ano. Validou completamente a estratégia. Um faturamento impressionante para a época. E isso deu o gás para a expansão. Em 1987, eles fizeram um IPO na Bolsa de Nova York, a NSE. Já era outro patamar. Com certeza. A partir daí, a Best Buy entrou numa fase de crescimento muito acelerado.
Os anos 90 e o começo dos 2000 foram a era de ouro, né? Expansão maluca pelos Estados Unidos. Em 1995 já eram 5 bilhões em vendas, 155 lojas. E eles inovaram no formato da loja também. Em 89, criaram o Concept 2. Ah, o que era isso? Era um modelo mais armazém, sabe? Menos frufru, mais direto ao ponto. E a grande mudança? Eliminaram os vendedores comissionados. A ideia era um ambiente com menos pressão, onde o cliente podia olhar à vontade. Interessante. E a concorrência? A Circuit City ainda estava forte nessa época, né? Sim, a briga era feia entre as duas, mas a Best Buy foi ganhando terreno. A Circuit City não conseguiu se adaptar tão bem, cometeu erros estratégicos e, bum, em 2009 pediu falência. Parecia que o caminho estava livre para a Best Buy dominar tudo, né? O maior rival tinha saído do jogo. É o que parecia na superfície. A falência da Circuit City deu um alívio momentâneo, claro, mas, na verdade, ela meio que mascarou problemas maiores que já estavam surgindo na indústria. Problemas que logo atingiriam a Best Buy em cheio. Que problemas eram esses? O crescimento da Best Buy e de todo o setor era muito dependente de ciclos de inovação de produtos. TV de tela plana, DVD, home theater. Quando esses ciclos ficavam mais lentos, as vendas sentiam. Entendi. E enquanto isso? Enquanto isso, uma ameaça silenciosa, mas gigante, crescia na internet. A Amazon. E outras lojas online também. Ah, o grande vilão da história. Chegou a hora da tempestade digital. Exatamente. A Amazon começou a vender eletrônicos com preços muito, muito competitivos. E aí surgiu o fenômeno que quase matou a Best Buy, o showrooming. Explica pra gente o que é isso. É simples e doloroso para a loja física. O cliente ia na Best Buy, olhava o produto, tirava dúvida com o vendedor, testava e aí pegava o celular e comprava na Amazon, mais barato. Nossa, que situação! A Best Buy tinha todo o custo da loja física, dos vendedores, do estoque, para no fim o cliente comprar no concorrente online? Exatamente, era usar a estrutura da Best Buy como vitrine gratuita para a Amazon. Foi devastador para o modelo de negócios deles. E os resultados começaram a aparecer, né? Negativamente, claro. Sim, foi um período sombrio, ali entre 2009 e 2013. As vendas em lojas comparáveis, que é uma métrica-chave no varejo, ficaram negativas por vários trimestres seguidos, anos seguidos, na verdade. E prejuízo? Bilionário. Em 2012 e 2013 foram prejuízos enormes. O moral dos funcionários foi lá para baixo, obviamente. Teve escândalo envolvendo o CEO na época, o Brian Dunn, que acabou saindo. Lembro disso. Foi uma crise de confiança também. Total. As ações da Best Buy despencaram, atingiram mínimas históricas, a percepção do mercado era péssima. Teve até uma matéria famosa da Forbes em 2012 que basicamente dizia: a Best Buy está condenada, é o fim. Que pressão. Imagina o clima lá dentro. Terrível. E não era só a Amazon. A crise financeira de 2008 ainda tinha reflexos. O mercado imobiliário mais lento afetava a venda de eletrodomésticos. Mas o principal erro interno foi, sem dúvida, subestimar a velocidade e o impacto da mudança para online. Eles demoraram para reagir. Demoraram. Os números eram alarmantes. O valor de mercado da empresa chegou a um ponto que sugeria que ela não valia quase nada, que a falência era só questão de tempo. Era um cenário de quase morte mesmo. Mas sempre tem um mais nessas histórias, né? Quando tudo parecia perdido... Pum, surgiu um salvador inesperado. Exato. Em 2012, eles contrataram um novo CEO, Hubert Joly. E o mais curioso, ele não vinha do varejo de eletrônicos. A experiência dele era em hotelaria e consultoria, uma aposta bem fora da caixa. Totalmente fora da caixa. E muitos analistas duvidaram na época. O que um cara de hotelaria entende de vender TV e geladeira? Pois é, mas ele chegou com um plano claro chamado Renew Blue. O foco era duplo: revitalizar a experiência do cliente e cortar custos agressivamente. Bilhões em custos. E como eles fizeram para enfrentar a Amazon de frente? Principalmente na questão do preço, que era o grande problema do showrooming. Essa foi a tacada de mestre. Primeiro, price matching. Simplesmente decidiram igualar o preço de concorrentes online relevantes, incluindo a Amazon. Acabou com o principal motivo para o showrooming, né? Se o preço é o mesmo, por que não levar na hora? Exatamente. Neutralizou a maior arma da concorrência. Mas não foi só isso. Eles repensaram o papel da loja física. Aquilo que era um fardo, um custo enorme. E virou um ativo estratégico.
Essa foi a grande sacada do Jolie e da equipe dele. Como assim? Eles integraram tudo, o tal do Omnichannel. A loja virou um mini centro de distribuição. Você podia comprar online e retirar na loja em 1 hora. Podia comprar online e eles enviavam direto da loja mais próxima, agilizando a entrega. Devolução super fácil na loja física. Ah, então eles usaram a estrutura física para oferecer conveniência que a Amazon na época não conseguia igualar tão fácil. Compra imediata, retirada rápida, devolução sem complicação? Exatamente. Transformaram a desvantagem em vantagem competitiva. E junto com isso, veio um investimento pesado nas pessoas. Os famosos blue shirts, os vendedores de camisa azul. Isso, mais treinamento, mais conhecimento, foco em ajudar o cliente, não só empurrar produto. E fortaleceram muito o Geek Squad, o serviço de suporte técnico deles. Eu lembro de ter visto num dos vídeos de análise aquela história pessoal de um cliente que teve um problema, levou no Geek Squad e resolveram na hora, sem custo, mesmo fora da garantia. Isso cria uma lealdade, né? Cria demais. O Geek Squad se tornou um diferencial enorme. Milhões de interações, visitas em casa. É serviço agregado que o online puro tem dificuldade em oferecer nesse nível. E teve outra estratégia importante nas lojas, né? As parcerias. Sim, o conceito de Store Within a Store, ou loja dentro da loja. Espaços dedicados e com equipe treinada pelas próprias marcas. Apple, Samsung, Microsoft, Sony, até a Amazon depois com as Fire TVs. Peraí, a Amazon dentro da Best Buy, a concorrente? Parece estranho, né? Mas foi uma relação ganha-ganha. Para as marcas, era um espaço premium para demonstrar seus produtos. Para a Best Buy, era mais um motivo para o cliente ir até a loja, ver as últimas novidades, ter uma experiência diferenciada e, claro, gerava a receita de aluguel desses espaços também. Uma relação simbiótica, então. Exato. Os fornecedores passaram a ter mais interesse no sucesso da Best Buy. E tudo isso foi amarrado por uma mudança de cultura interna. O Jolie focou muito em empoderar os funcionários, em colocar o cliente no centro. Tem aquela história famosa que ele conta, né? Do dinossauro de brinquedo. Ah, sim. Ele visitando uma loja viu um menininho chorando porque o dinossauro de brinquedo dele tinha quebrado. Um funcionário pegou o dinossauro, levou para o Geek Squad, eles colaram a peça na hora e devolveram para o menino, que ficou feliz da vida. E o Jolie usou isso como exemplo, né? Para fazer a coisa certa, mesmo que não fosse vender um produto. Isso mudou o jogo internamente. Que virada. Mas essa reestruturação também envolveu encolher um pouco, certo? Não foi só crescimento. Sim, foi um ajuste estratégico importante. Eles perceberam que a expansão global talvez tivesse sido exagerada e tirado o foco. O que eles fizeram? Reduziram a presença internacional significativamente. Venderam a participação na Carphone Warehouse no Reino Unido, venderam a Phone House na Europa continental, saíram da China vendendo a Five Star. E no Canadá? Eles tinham 2 marcas lá, né? Tinham a Best Buy e a Future Shop. Acabaram fechando ou convertendo todas as lojas Future Shop para a marca Best Buy. Consolidaram a operação. Também fecharam lojas nos Estados Unidos, otimizaram o tamanho médio das lojas que ficaram. Ou seja, uma empresa mais enxuta, mais focada na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, principalmente, com uma presença menor no México? Exatamente. Isso impactou a receita total. Claro que diminuiu num primeiro momento por causa das vendas das operações internacionais, mas melhorou muito a rentabilidade e a capacidade de focar onde a briga era mais intensa, que era o mercado doméstico. Fez sentido. E depois dessa fase de recuperação do Renew Blue, o que veio? Aí eles entraram numa nova fase, chamada Best Buy 2020, Building the New Blue. O foco mudou de salvar a empresa para crescer de forma sustentável. E onde eles apostaram para crescer? Principalmente em serviços e relacionamento com o cliente. Lançaram o programa In-Home Advisor, consultores que vão até a casa do cliente para ajudar a montar soluções de tecnologia, especialmente para casa inteligente, Smart Home. Ah, isso é interessante, um serviço bem personalizado. Muito. E fizeram uma aquisição grande e estratégica. Compraram a Great Call por 800 milhões de dólares. Great Call, o que eles fazem? É uma empresa focada em tecnologia e serviços de saúde e segurança para idosos. Celulares simplificados, serviços de alerta médico. Uma aposta no envelhecimento da população e na convergência de saúde e tecnologia. Uma diversificação interessante, saindo um pouco do eletrônico tradicional. E até o logo mudou, né? Ficou mais moderno, simples. Sim,
A mudança de logo em 2018 foi para marcar essa nova fase, essa nova identidade da empresa pós-virada. E a liderança também mudou. O Jolie passou o bastão em 2019 para Corey Berry, Quem é ela? uma veterana da casa. Era CFO, diretora financeira, e teve papel fundamental na recuperação e na aquisição da Great Call. Representa uma continuidade estratégica, mas com um novo olhar. E os resultados dessa nova fase? Como a Best Buy está hoje, em meados de 2025? Bom, a recuperação foi sólida. As vendas comparáveis voltaram a crescer por vários anos seguidos, as ações subiram bastante desde aquela mínima histórica, a classificação de crédito da empresa melhorou, a Best Buy voltou a ser lucrativa e saudável financeiramente. A margem líquida recente estava em torno de 3%, o que é razoável para o varejo. Mas a vida não ficou fácil, imagino. A concorrência não dorme. De jeito nenhum. A pressão continua enorme. A Amazon continua sendo uma força dominante, claro, e outros grandes varejistas, como Walmart, Target, Costco, também têm ganhado participação de mercado em categorias importantes, como TVs e eletrodomésticos. Eles também melhoraram muito suas operações online e conveniência. E o consumidor? Mudou também. Com certeza. O consumidor hoje está mais cauteloso, muito focado em promoções, pesquisa mais. A incerteza econômica global, a inflação que tivemos nos últimos anos, tudo isso impacta o bolso e as decisões de compra, especialmente de bens duráveis como eletrônicos. Então, qual a posição da Best Buy hoje nesse cenário? Eles se consolidaram como o líder no varejo especializado em eletrônicos na América do Norte. Isso é inegável. Mas o mercado total é muito maior. E a participação deles nesse bolo todo fica em torno de 8%. Ou seja, eles são fortes no nicho deles, mas a briga pelo cliente é constante e contra gigantes muito diversificados. Uau! Que jornada! É realmente impressionante ver como eles saíram daquela situação crítica, de quase morte anunciada, para se tornar um caso de estudo de transformação no varejo. Sem dúvida. Enfrentaram o showrooming, a concorrência brutal da Amazon, de cabeça erguida. E conseguiram achar um caminho combinando preço, conveniência da loja física e serviço. É notável. É notável mesmo. A capacidade de adaptação foi fundamental. E olhando para frente, né? A gente fica pensando. O que será que vem por aí? Exato. Com a tecnologia evoluindo tão rápido, inteligência artificial mudando tudo, novos modelos de negócio surgindo, comportamento do consumidor sempre em fluxo. Qual será o próximo grande ajuste, a próxima inovação que a Best Buy vai precisar fazer para continuar relevante? Para defender essa posição que eles reconquistaram com tanto esforço? Uma boa pergunta. É um desafio contínuo, né? A história deles mostra que eles foram capazes de se reinventar antes, mas o mercado não para. A necessidade de adaptação é permanente nesse setor. A batalha pela relevância, como você disse, continua dia após dia.